Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adalgisa. Estamos aqui para mais uma meditação na quarta-feira, como sempre. E, como sempre, eu peço a vocês que, se puderem, se encontrem numa posição confortável, ou, como está cedinho aqui em algum lugar do Brasil, estiverem deitados, continuem, mas desde que estejam tentando ficar mais relaxados, né? E deixar o corpo acalmar, a mente, desacelerando. Vamos percebendo nossa respiração. Isso. Não precisa fazer nada, apenas sentir. E vamos trabalhar no ritmo da respiração 5-5, ou seja, puxamos em 5, soltamos em 5, pode ser pela boca, pelo nariz, como você se sentir mais confortável. Então, vamos lá. Vou fazer com vocês, sem contar em voz alta, mas só mentalmente, né? Para poder a gente entrar em sintonia e deixar o nosso cérebro mais lento, mais calmo. Vamos? Ó. Novamente. Novamente. E solta. Oxigena as células cerebrais, acalmando o corpo, a mente, o coração, desacelerando. Se vier algum pensamento nesse momento, não tem problema, deixa passar. Voltemos para a nossa respiração. Agora eu peço que vocês coloquem a mão no coração, no nosso chakra, no nosso centro de força cardíaca. Perceba, continue respirando tranquilamente. Perceba que você está aqui, está vivo, viva. É uns minutinhos que vocês e nós somos cuidados. Corremos tanto, os minutinhos que a gente se sente olhando para nós mesmos. Sinta que está chegando um sentimento suave, sem forçar, apenas sinta. Agora vamos fazer um exercício de mentalização de uma pessoa especial. Eu quero que você traga na sua tela mental o rosto de uma pessoa muito especial. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, sua tia, avó, um amigo. Alguém que você ama, alguém que seu coração escolhe neste momento. Eu quero que você imagine essa pessoa diante de você. Você pode falar fulano, chamá-la pelo nome e falar o que ela é sua, por exemplo, Ana Luísa, minha filha. Escolha essa pessoa e fale o nome dela. Fale o que ela é sua. Observe o seu olhar, o seu rosto, o seu corpo, o seu sorriso. Você vai imaginar agora uma luz dourada ou branca envolvendo essa pessoa com muito amor. Essa pessoa que você ama, que nesse momento ela chegou na sua mente. Olhe para ela, sinta que ela está iluminada. Essa luz que você desejou para ela, que chega até você também, é um cuidado, é uma proteção, é o amor. Silenciosamente, diga a ela e deseja a ela que você tenha paz, que você esteja protegido ou protegida, que você receba o meu amor e que sua caminhada seja sempre abençoada. Permaneça uns minutinhos assim, irradiando essa luz para essa pessoa. Isso.
Sinta que ela sorri para você e agradece. Agora vamos fazer um exercício contrário. Traga à sua mente uma pessoa que você sentir no coração, com que você tem alguma dor, alguma mágoa, alguma dificuldade, ou que você precisa pedir perdão. Olhe para essa pessoa com amorosidade, sem julgamento. Apenas sinta e permita que ela apareça. Não sinta raiva. E também envolva essa pessoa na mesma luz, numa luz dourada, numa luz azulada. Esse momento é o momento do perdão, é o momento de deixar ir. Não é sobre concordar ou não concordar, é simplesmente libertar o seu coração desta mágoa, deste sentimento. Repita internamente: eu, fale seu nome, escolho liberar essa pessoa. Eu escolho soltar este momento de dor. Eu entrego essa dor a Deus e sigo em paz. Se for difícil, queridos, queridas, tudo bem. Apenas permaneça na intenção. O perdão é um caminhar, não é um estalar de dedos. O perdão é um trabalho íntimo. Às vezes a gente precisa se perdoar para perdoar o outro. E agora, olhando para essas duas pessoas, o amor, o perdão, as duas estão iluminadas e a luz transforma as pessoas. Você já jogou luz no amor e jogou luz nas dores. E agora se transforma num facho de luz só. Você, aos poucos, volta-se para que você ama, se despede no sorriso, dá um abraço e ela segue a caminhada. E a pessoa que você tinha uma mágoa, ou vice-versa, se dê um abraço. Não tem problema se ela rejeitar. Pelo menos pense que está indo e que ela vá cheia de luz. Agora, volte suavemente a atenção para você, para nós, para o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente. Puxe o ar mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e solta. Perceba como você está. Leve consigo também essa luz que iluminou você também. É um cuidado com você, é uma paz, porque o perdão liberta, o amor nos enche de alegria. E neste momento, leve consigo essa luz, esse cuidado e essa paz. E quando sentir no coração, abra os olhos devagar, se abrace, apertado, como um carinho para você no dia de hoje. E vá retornando ao local e ao momento que iniciamos essa meditação. Nesse momento, agradeço vocês estarem aqui comigo nesses 10 minutos, com muito amor. Namastê. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara cegos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já é inscrito no nosso canal do Spotify? Se não se inscreveu ainda, não perca tempo. Café com Evangelho Mundial 2. Te esperamos lá. No Café com Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
Do livro Caminho Iluminado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ouve a consciência. Ouve a consciência que te impele ao dever e não te perturbes. Serve e caminha. Não podemos construir os mínimos tópicos de alegria no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas. Estuda os desafios que as circunstâncias te lançam em rosto. É possível que todas as opiniões em derredor de ti se façam contrárias. Entretanto, conserva a paciência e espera por Deus, porque a opinião dos mensageiros de Deus pode ser diferente. Amar sem exigir compensação. Colaborar para o bem nos lugares onde o mal se nos afigure solidamente instalado. Aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. Todos somos obreiros do progresso. Todos estamos endereçados à perfeição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 15 de abril de 2026. Diretamente das lindas praias de Guarapari, a nossa web design, Tamara Souza. Quartou, com muita alegria. Com muita alegria, com a Dalgisa Cruz, nos iniciando na meditação da luz. E agora com o Nelson Tavares, nosso querido amigo, lá de Portugal, lá de Funchal, da Ilha da Madeira, não é isso? Nosso amigo Exatamente. Lá da Ilha da Madeira. Então, Nelson, querido amigo, são 8h02 para você aí, 12h02. Você tem até 12h30, ou 8h30 para nós, ou antes, caso nos convoque, tá bom? Estaremos aqui dando aqui bastidores. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado a todos. Mais uma vez, uma alegria de estar aqui de volta no Café com o Evangelho, para a gente falar um pouquinho hoje sobre esse tópico desse livro, que é muito importante, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é Ouve a Consciência. Mas para falar de ouvir a consciência, vamos falar primeiro sobre consciência. O que é consciência? Que história é essa de consciência, ainda que a gente não entende muito bem? Consciência é a capacidade de enxergar. Vamos levar para o Evangelho? Levando para o Evangelho, é ter olhos de ver. E aos pouquinhos a gente vai ampliando a nossa consciência. Ampliando a nossa consciência, a gente vai evoluindo, crescendo, percebendo melhor o mundo ao nosso redor, esse momento que vivemos, essa vida que vivemos, e não só esse momento e essa vida, mas também as outras já vividas, adquirindo experiência, amadurecendo aos poucos e, principalmente, enxergando aqui dentro, tendo consciência do nosso eu. Esse nosso eu momentâneo, mas indo mais além, mais profundo, do nosso eu mais profundo, quem nós somos enquanto espíritos que somos. Encarnados nesse momento, nessa matéria, nesse corpo, isso que a gente está vendo aqui, que a gente toca, mas indo mais além nessa consciência mais profunda. E para que a gente quer saber dessa história de consciência, Nelson? Para estar mais atento, estar mais perceptivo e caminhar mais firme, com passos firmes no chão, com mais segurança, com mais firmeza, passo a passo, ponto a ponto. A gente tem que caminhar, porque, aliás, já estamos caminhando. Uma vez que estamos encarnados, a vida já é uma caminhada por si só. Então, entender isso é perceber sobre qual é o nosso estado consciencial. O que nós já amadurecemos de alguma maneira, comparado a essa vida que a gente tem aqui, a visão mais clara, percebendo só essa vida. Vamos voltar lá 20 anos atrás, 30 anos atrás. Como é que é hoje a nossa consciência? Será que a gente já melhorou? Já está um pouco mais amplo? Já conseguiu sair daquilo que a gente fica fechadinho, sabe? Talvez se você voltar 20, 30 anos atrás, vai perceber que você estava mais fechadinho e agora você já abriu um pouco o teu campo de visão e percepção do mundo ao redor, o externo, mas também
principalmente o interno. E aí, quando a gente está falando de consciência, o convite de Emmanuel aqui é para nós ouvirmos a nossa consciência. E logo no primeiro trecho ele diz aqui: a tua consciência te impele, ou melhor dizendo, te chama ao dever. Mas espera aí, como é que a minha consciência vai me chamar para alguma coisa? Vamos entender Deus, que é difícil de entender, né? Vamos mais profundo agora. Entendimento de Deus. Vamos lá, Livro dos Espíritos. Aonde está a lei de Deus? A lei de Deus está na tua consciência. Então, peraí. Então, se a minha consciência está me chamando ao dever, talvez seja aí, numa interpretação mais rasa, mas ao mesmo tempo profunda, será Deus me convidando ao dever ou não? Entender a consciência é puxar para o racional. É a gente entender, através da racionalidade, o questionamento, o que é o certo, o que é o errado, aonde está aqui dentro esse questionamento, esse olhar para o nosso eu e questionar a tua consciência. É importantíssimo questionar a nossa consciência, percebendo exatamente o que faz sentido para nós ou não e escutando o Deus em nós. Principalmente aqui, ó, como Emmanuel nos diz, nos chama para o dever. E dever é interessante. Por quê? Porque essa história de dever, às vezes a gente faz uma confusão enorme. Sabe qual é a confusão que a gente faz? A gente confunde dever com querer ou poder. Então, peraí, calma aí, Nelson. Vamos organizar isso aqui que está meio confuso. Que história é essa de poder, querer e dever? Vamos questionar a nossa consciência, aquilo que você deve. Depois, questiona aquilo que você pode. E também questiona aquilo que você quer. Porque aí fica mais fácil a gente caminhar nessa direção. Porque muitas vezes a gente deve fazer alguma coisa, mas não quer. Ou a gente pode fazer algo, mas não deve. Então a gente tem um triângulo aqui, ou a gente pode, mas não quer. Ou a gente quer, mas não deve. E aí a gente faz um triângulo, quase aquela estrelinha de Davi, sabe? Um multipontos, para a gente ir percebendo aos poucos o que é a nossa consciência e, principalmente, o dever que nos chama, o dever que nos clama. É importante a gente diferenciar isso. Para quê, Nelson? Para que eu quero diferenciar isso? Para fazer melhores escolhas. Aquilo que o teu livre-arbítrio não te dá muito livre-arbítrio. Por quê não te dá muito livre-arbítrio? Porque a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Você está escolhendo estar aqui agora assistindo isso, você poderia escolher estar dormindo, você poderia escolher estar trabalhando. A escolha é necessária. Até escolher não fazer nada já é uma escolha. Então, para da gente fazer escolhas, o que é o melhor caminho? É trazer mais consciência, mais conhecimento, mais atributo e preencher aqui o máximo possível para realizar melhores escolhas ou escolhas mais acertadas. Para quê? Para o céu, para chegar no nosso lar? Não, não, para você viver hoje mais em paz. Para você hoje estar mais tranquilo, mais tranquila, frente à sua caminhada, frente às suas dificuldades, frente aos seus desafios que estão aparecendo aí na tua vida. Então, o processo de consciência, escutar a nossa consciência, ouvir a nossa consciência, vai exatamente nos convidar a essa reflexão mais profunda e uma caminhada mais firme no passo a passo. Porque o convite aqui, pessoal, numa encarnação, é exatamente o convite à ação. E o convidar à ação é a gente estar sempre predisposto e atento naquilo que nós devemos, muito mais do que aquilo que a gente quer. Porque se for fazer tudo que a gente quer, pessoal, olha só, vamos fazer uma analogia aqui. É que nem perguntar para a criança, aliás, a maioria das crianças, hoje em dia já está mudando um pouco, mas perguntar para a criança o que ela quer comer. O que a criança quer comer? Normalmente é um monte de doce, é porcaria, é chocolate, é hambúrguer, batata frita. Mas será que essa criança deve? Ela deve comer isso ou não? Então são reflexões aqui, muitas vezes, que o convite é a gente nos entender e perceber o que eu quero, e o que eu devo, e o que eu posso. Poder a gente pode muita coisa, mas às vezes a gente não pode. Mas o dever, principalmente, vai ser a pedra guia que vai iluminar o nosso caminho, porque de acordo com a nossa consciência, a gente sabe, no fundo, o que é o certo e o que é o errado. Às vezes a gente tenta se enganar.
Fala assim, não, não, eu fiz, mas aqui no fundo a gente sente que não foi legal. Poderia ter feito de outra maneira. Porque a nossa consciência que fala alto. A nossa consciência que nos, entre aspas, dá um puxãozinho de orelha, ó, não foi legal. Reflete aí, vamos repensar essa atitude, vamos pensar essa ação. Ao invés de reagir, vamos escolher mais. A maior parte do tempo a gente só reage. A diferença é que, com um passo à frente, a gente passa a não mais reagir, mas agir, consciente, fazendo uma escolha mais acertada. São tópicos aqui muito filosóficos, mas é importante essa parte filosófica para quê? Para a gente questionar o nosso eu. Aqui que está a busca do se conhecer, da autoanálise, do autoconhecimento, que pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Porque a gente vai deixando para trás, muitas vezes, os automatismos. O que é automatismo? É aquilo que a gente faz já no automático, nem pensa, inconsciente, a gente só vai repetindo. O bolo. E muitas vezes o bolo não funciona, nos causa dor, nos causa sofrimento. E a gente está ali, ó, só vai repetindo o padrão. Às vezes a tomada de consciência é quebrar padrão, aquele padrão que te faz mal, que te machuca. Transformando, por exemplo, velhos e antigos hábitos, aqueles que nos fazem mal, que não são muito legais, e às vezes a gente nem tem consciência, nem presta atenção, transformando esses velhos e antigos hábitos em novos hábitos, em hábitos benéficos, em questões que passam a nos fazer bem dentro daquilo que a gente consegue enxergar. E essa é a parte mais interessante. Por quê? Porque a tua consciência hoje, tomara, e com certeza é, um crescimento daquilo que você era ontem. Aos poucos a gente vai adquirindo consciência. Mas o mais bonito é saber que no futuro, tomara que daqui a 10, 20 anos, ou numa próxima encarnação, a gente consiga olhar para trás, aqui esse ano de 2026, e perceber o quanto a gente cresceu, o quanto a gente ampliou a nossa consciência. E ampliar a consciência, trazer mais paz de espírito, porque a gente vai entendendo aquilo que hoje a gente ainda não entende. E tem muitas perguntas, tem muitas interrogações, tem muitas questões que nos não cabe ainda, pela nossa pequeneza, pelo nosso grau evolutivo. Então, entender e se colocar à disposição, aberto ao conhecimento, transformando muitas vezes ponto final em 3 pontinhos, faz uma grande diferença para a gente estar aberto. A gente não precisa concordar com tudo, mas escutar tudo é bom e fazer um filtro aqui interno e perceber, faz sentido? Ou não faz sentido? Está batendo ou não está batendo? Assim, aos poucos, a gente vai caminhando e se abrindo. E percebendo, principalmente como chega aqui Emmanuel e nos convida a entender, por exemplo, quando ele nos diz aqui, estuda os desafios que as circunstâncias te lançam. Vamos lá. Entender os desafios que as circunstâncias nos lançam é o seguinte, é enxergar, por exemplo, vamos para a parte prática agora, real, dia a dia, é enxergar muitas vezes na tua vida o que nós chamamos, o que você chama de problema, como talvez um desafio. Consegue perceber a diferença? Entre problema e desafio, tem um olhar, tem um enxergar. Tem uma forma de perceber completamente diferente, porque problema ninguém quer, né? Alguém aí quer problema. A gente quer se afastar, vai para lá. É o livramento, eu quero me afastar aqui desse problema que está acontecendo na minha vida. Mas espera aí, se for desafio, não for problema? E se for exatamente aquilo que eu preciso, não é o que eu quero, atenção, mas o que eu preciso aprender, evoluir, crescer através desse desafio. Porque, como o próprio nome diz, desafio é desafiante, desafio nos clama a um passo à frente, a um esforço, a uma caminhada, e que não é fácil, porque é sair da zona de conforto, é se mexer. Então são tópicos aqui que são importantes a gente entender, que muda bastante. Quando a gente passa a entender, por exemplo, aquilo que acontece na tua vida como um desafio, porque você precisa aprender algo. E, na verdade, pessoal, olha só, a encarnação é um grande aprendizado. E vou dizer por quê. Eu não sei como cada um está vivendo a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza.
No mundo de provas e expiações, aqui, nesse momento que estamos vivendo, se você está encarnado aqui como eu, meu irmão, você tem muito a aprender. Todos nós temos muito a aprender ainda. Só teve um aqui que não precisava de aprendizado, né? O perfeito, o único, Jesus. Claro que temos outros espíritos também mais evoluídos que vêm por caridade para ajudar a impulsionar a encarnação, o movimento como um todo, global, ampliando a consciência, trazendo novas informações. Isso também são espíritos que já estão numa outra categoria. Mas 99,9%, e provavelmente você se inclui por aí, como eu me incluo também, temos que aprender algo. E como é que se faz esse aprendizado, Nelson? É estudando ou será que é vivendo? É um e outro. É o desenvolvimento intelectual e moral. Mas o desenvolvimento intelectual não muda muito. O que muda é a prática, é o exercício. Porque senão a gente nem precisava encarnar. Dava para ficar no plano espiritual só estudando. A prova, vamos lembrar, prova e expiação. A prova é aqui agora, é no hoje. A encarnação é uma prova. Para alguns é prova e expiação, ou só expiação, mas o contexto todo é de provar, de experienciar, de ganhar mais maturidade. Através dessa oportunidade, a gente vai ampliando a nossa consciência, crescendo, evoluindo e entendendo um panorama muito maior do que hoje a gente entende ainda, com a nossa pequeneza. Se colocar como pequeno é bom, pessoal, não é se rebaixar, não, é pelo contrário, é abrir ainda mais para perceber que, aquela história, né, Platão ou Sócrates, eu sempre confundo, eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei é um gancho muito importante para a gente estar aberto a um novo conhecimento, a uma amplitude de consciência que a nossa pequeneza ainda não permite. Porque quando a gente é muito cheio de verdade e muito cheio de ponto final, exclamação, fica meio engessado. E normalmente o engessamento, eu vou dizer para vocês, pessoal, causa, consciente ou inconscientemente, sofrimento. Quando a gente está mais aberto, nos ajuda a perceber de uma outra forma. Doutrina espírita é exatamente isso. Quantos de nós chegaram à doutrina espírita num processo de dor e um sofrimento dilacerante, e através do conhecimento da doutrina a gente para e fala assim, é verdade. Talvez aquilo que seja o problema, alguém me falou alguma coisa, eu fui lá no centro, escutei uma palestra que me trouxe um outro ponto de vista, e o outro ponto de vista exatamente a oportunidade que temos de ampliar a consciência, olhar um ângulo que a gente não estava olhando antes. Brincando aqui, ó, quem está olhando para minha cara agora, ninguém está vendo direito a minha orelha. Agora, se eu virar, ó, vocês conseguem ver a minha orelha com maior clareza. Mas o que a gente precisa fazer? É girar um pouco o ângulo para perceber outros ângulos, ou outro aspecto, um outro ponto de vista que a gente não consegue perceber com isso aqui somente. Está fazendo sentido? Tomara que sim. Vamos entendendo aos poucos como é que a gente pode ampliar a consciência, como é que a gente pode ir amadurecendo e crescendo. Porque é para isso que a gente está aqui. Conscientemente ou inconscientemente, é para isso que a gente está aqui. A diferença é, através dessas discussões, através dessas passagens, como Emmanuel nos traz aqui, é fomentar ainda mais, é alimentar ainda mais a capacidade de ampliar a nossa consciência, de estar mais perceptivo, de estar mais aberto. Como Emmanuel nos diz aqui, abre aspas para Emmanuel, alegria no trabalho que nos compete. Alegria no trabalho que nos compete é ótimo, por quê? Porque é fazer com amor. E quando se coloca amor no trabalho que nos compete, muda tudo. O trabalho não vai mudar a intencionalidade, a forma que nós enxergamos. Ter essa postura de aprendiz e entender que eu e você, todos nós estamos aqui para uma coisa, para aprender a amar. E para amar, ou ampliar essa capacidade de amar, é só através do exercício. Que a gente já ama, um pequeno núcleo. A gente ama os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso pet. A gente ama o nosso time de futebol, a gente ama o cafezinho, a gente ama o chocolate, a gente vai amando aos pouquinhos. Mas aí tem desafios. Tem que amar o inimigo, como o Mestre Jesus fala, aí já começa um problema. Aí tem aquela história de perdão, como a nossa amiga trouxe ainda há pouco, né? Como é que eu vou perdoar? Ih, Nelson, mas aí também já está muito... Eu não sou Jesus, não me vem com essa história, não.
É verdade. Você não é Jesus, nem eu. Mas olha, a gente vai ter que caminhar para lá um dia, mais cedo ou mais tarde. De uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor, então que seja pelo amor, entendendo a dinâmica do amor através da livre e espontânea vontade de ir lá e caminhar nessa direção. É difícil? Claro que é difícil. Porque se fosse fácil, já teria sido feito. Exatamente o esforço, o abdicar, o caminhar, o lapidar o eu, o se questionar, é extremamente desafiador. Se você está com dificuldade, vou dizer para você, bem-vindo ao clube. É tua, é minha, nossa. A gente está aqui junto nessa caminhada. Entender isso nos fortalece, porque às vezes a gente é muito mais fácil deixar para depois e pendurar na conta. Sabe aquela história de, deixa para a próxima encarnação, vai empurrando com a barriga. Agora não. Deixa para depois. Pode deixar para depois? Pode. Mas atenção, que vai evoluir de uma forma ou de outra. E se você já tem consciência, eu convido a você ir sem precisar da dor. Porque muitas vezes a gente já sabe o caminho, sabe que tem que trilhar, mas assim, a gente fica empurrando com a barriga, agora não, deixa para depois, aí vem aquele caminhão, nos atropela e nos joga. Ou seja, a gente vai chegar lá na frente, de uma forma ou de outra. Mas com a pancada do caminhão vai doer. É aquela dor dilacerante que depois de algum tempo a gente olha para trás e fala assim, caramba, só através dessa dor eu pude evoluir, eu pude crescer e chegar onde eu estou, porque sem ela eu estava ali estacionado, estagnado, naquela minha zona de conforto. E às vezes nem é tão confortável assim, mas é a zona que a gente está acostumado. É aquilo que a gente não se mexe, está inerte. É do jeito que é, porque eu sempre fui assim mesmo, as coisas são assim, a minha família é assim, aqui no bairro é assim mesmo, então pronto, é do jeito que é mesmo. Mas se a gente já tem a consciência, o convite está aí. Consciência vem com uma história. Sabe qual é a história que vem? Consciência vem com responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? É responder com habilidade. Aí está na tua mão. Que habilidade você tem para dar resposta para a tua consciência? Para aquilo que te chama, aquilo que te clama. Outro ponto aqui, ó, difícil demais. Essa aqui é duro, olha só. Amar sem exigir compensação. Nossa, essa aqui então. Como é que ama, Nelson, sem esperar nada em troca? Vamos para Jesus? Jesus é o exemplo, né? E é um exemplo viável. Vou repetir, é um exemplo viável. Resumindo, é um exemplo que dá para fazer. E me diz uma coisa aqui. Se tem alguém que amou sem esperar nada em troca, foi Jesus. Aí voltamos à história. Mas eu não sou Jesus. Eu sei. Mas um dia a gente vai aprendendo aos poucos, conforme a nossa consciência, para quem quer ter consciência, e regular um pouco a nossa expectativa. Porque nessa troca, a troca do amor, é importante, muitas vezes, uma dinâmica que eu não vou chamar de necessária, mas principalmente da gente entender aos poucos que, através dessa troca, é onde nós vamos realizando essa capacidade de amar. Você está ficando confuso. Vamos lá. O que isso quer dizer? É através desse estímulo exterior do próximo, ok? Que a gente vai aprendendo o que é o mais importante para o nosso eu. E o que é isso? É o amor. Você está confuso. Porque para falar de amor é difícil demais. Porque para falar de sentimento, como é que eu vou falar o que você está sentindo aí? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que é amor para você. O que é intensidade, o que representa. Mas quando o Emmanuel nos traz aqui amar sem exigir compensação, muitas vezes é o momento que a gente entende amor, ainda na dinâmica. Eu dou, mas eu estou esperando em troca. Qual o retorno aí? Se não tiver retorno, não quero amar mais. Vou me isolar. É ou não é? Nas nossas relações. Se questiona aí. E você? Como é que é o teu amor? Como é que é a tua forma de amar? Será que está mais próximo dessa proposta do Mestre Jesus? Ou será que está ainda ali contando direitinho o quanto que eu estou dando e o quanto que eu estou recebendo? Atenção, vamos abrir aqui essa discussão, porque essa discussão dá para ir longe. Entenda que numa dinâmica de qualquer relação existe troca. E a gente está falando de uma relação amorosa, uma relação familiar, tudo isso. Mas o processo de amar é interno, é interior. E a nossa capacidade de amar se desenvolve através do contato com o próximo. Ponto.
Entenda também que muitas vezes a gente faz uma confusão. Amor não é dar cara a tapa para ficar sendo violentado, espancado e recebendo pancada. Muitas vezes as pessoas confundem isso. E dá para ir para várias leituras diferentes. Mas eu vou me fixar aqui no que Emmanuel nos disse. Amar sem exigir compensação. Se questiona. Se questiona o quanto você ama e o quanto você espera. Ter expectativa é normal. O problema é quando a gente ultrapassa um pouco a expectativa. Regular ela, que é o principal. Entender que a gente está amando o próximo, mas o quanto o outro consegue e pode me dar. Ou melhor, o quanto ele consegue, pode e quer me dar. Porque às vezes até ele pode e consegue, mas ele não quer. E é difícil. E é fruto de muito sofrimento na nossa vida, principalmente essa relação de quando nós não somos amados porque esperávamos um amor maior do que a gente recebe. Esse é um clássico, tá? Vamos seguindo? Tem uns minutinhos ainda? Mais um tópico aqui que eu separei. Colocar o bem onde se afigure o mal. Aqui, pessoal, é o convite para ser luz. Ter a consciência é se colocar como multiplicador de luz, porque qualquer cenário que tenha maldade, dificuldade, dor e sofrimento, é só sair na rua. Dá uma caminhada, passa o dia na rua que você vai ver maldade acontecendo. Maldade ainda no momento, característica do planeta de prova e expiação que nós vivemos. A maldade predomina. Então é muito fácil ver maldade. Não precisa nem ligar a TV. Vai na rua, tenha olhos de ver e perceba. Se tem maldade, você pode ser um agente de luz no bem. Por que não? Você pode ter uma palavra amiga. Você pode fazer uma prece muitas vezes quando o pessoal está quase brigando aí na esquina, na padaria, que começa um arranca-rabo já, um eleva a voz e já começa uma discussão, qualquer coisa. Você pode, de alguma forma, ser esse agente de luz. Predisposto porque você tem a consciência já, e é isso que você quer, é isso que você vibra. A luz está em você, a luz está em nós, para quem quer multiplicar e fomentar essa luz. E ser um ponto de luz, principalmente nessa escuridão que nos cerca. A gente pode, não só no momento da discussão, da briga, mas também aquele que está apagado em sombra, aquele que está no momento de dificuldade, aquele que está sofrendo, aquele que está para baixo, aquele que vive muito mais em tristeza do que no amor ou na alegria. E a gente pode, às vezes, com uma palavra, às vezes 5 minutos do nosso tempo, pode fazer a diferença total na vida dessa pessoa, que talvez esteja até pensando em tirar a própria vida, porque não vê mais luz, e não vê mais esperança, e não vê um caminho a seguir. Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente é um isqueiro, ou a gente é uma velhinha lá no fundo. E o que a pessoa precisa muitas vezes, para quem está em dor e sofrimento, ou para quem está na maldade, é só enxergar essa luz e caminhar nessa direção. E assim, aos poucos, a gente vai caminhando. E para fechar aqui, outro ponto, está bem na hora, temos o último minutinho. Aguarde sempre o melhor. Aqui é uma pergunta que vai tocar muita gente. E você, quando pensa no futuro? Você aguarda sempre o melhor ou já fica logo esperando o pior? Atenção que temos o instinto de defesa, proteção, que é importante, mas cuidado na vibração, porque quando a gente espera o pior, no futuro o cérebro já registra no hoje, no agora, que vai dar ruim. E a gente já vive na agonia, antecipando um cenário negativo e vivenciando aquilo. E às vezes, para não dizer a maioria das vezes, nem acontece. E perceba o quanto a gente já viveu aqui em sofrimento presente no hoje, projetando um cenário negativo que nunca ia acontecer. Da mesma forma que a gente projeta um cenário negativo, dá para projetar também um cenário positivo. E esse é o convite do Emmanuel. Aguarde sempre o melhor, aquilo que nos vem, que é para o nosso bem. Vamos confiar mais em Deus. Fé, acreditar e confiar. Esse é o convite, com a nossa consciência. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nelson. Esse conteúdo aí tão profundo, tão necessário para nós. Vamos ver como é que está o nosso Instagram hoje, pessoal. O Instagram está bombando, hein? Vamos lá.
Jeremias Moura, ele é lá de Salvador, fez palestra para nós aqui. Luiz Carlos, Ilka Garcia Medeiros, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, família abençoada por Jesus. Ela é de Caxias do Sul, acho que é Paraná. Uma hora eu vou descobrir ainda, vou pesquisar no Google. Atenilda Barreto, Regina Oliveira, Patrulha da Fraternidade, bom dia. É o povo lá de Ubá, gente. Vamos lá. Dizendo assim, um abraço da Hilda Evanor, de Ubá, Minas Gerais. Um abraço, Hilda. A turma da Patrulha da Fraternidade 26. Adorei esse nome. Jaque Júnior, Concemares, lá de Bacabal, Maranhão. Boa reflexão, muita luz e paz. Hoje ainda, pessoal, teremos a seguir, às 18 horas, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Não é mais com a Thaís, agora é comigo. Troquei o dia com a Thaís. Hoje, às 18 horas, pelo YouTube, tá bom? E o tratamento será pelo Zoom. Então, é a palestra com tratamento espiritual. E amanhã, quem estará conosco é a Silene Fonseca, de Olhão, Portugal. Mudaram aí o país, mas tudo bem, tanto faz, Brasil, Portugal, está muito misturado, em Salvador, Brasil. Não, é Olhão, essa IA, é Olhão, Portugal. Nossa querida Silene Fonseca, que mandou uma mensagem bem carinhosa aí. O olhão quer dizer que é um grande olhar para Salvador. Isso, pode ser, boa, Chico. Boa. Chico é espirituoso. Então, falando em gente espirituosa, vamos ouvir a nossa web design. Tá, vamos lá. A web design congelou. Congelou, ela falou. Estátua. Pronto. Ela congelou de novo. Estátua. Pronto. Vamos lá, Tábada. Descongelou. Que bom. O Nelson, esse português, ele é meio carioca. Quando ele falou assim, meu irmão, eu falei assim, esse aí não é português, não. Quando ele falou, meu irmão, esse é carioca. E, Nelson, já vou começar respondendo, Nelson, pelo final. O que você busca, né, para a sua felicidade? Quando eu soube, né, que essa felicidade completa, né, que a gente vai ter, né, em mundos felizes, nessa felicidade completa, o que a gente busca, né, para ter essa felicidade? No dia a dia, né, no cotidiano, tendo essas felicidades momentâneas, né, essa ação, esse dever, esse cumprimento, com a nossa consciência, né, consciência já gravada em nós, que Deus nos deu. E ele nos traz aqui, qual é o nosso estado consciencial? Bastante filosófico, né? Esse texto de hoje de Emmanuel. Qual é o nosso estado consciencial atualmente? Depende de você. Vai depender de você. Quando fala aqui na lição, somos material inteligente nas mãos sábias de Cristo, ele nos dá essa liberdade de consciência, porque ele não nos quer escravos. Seria muito fácil, né? Para Deus, para os espíritos superiores chegarem e fazer, tá aqui a lição completa, né? Para você. E aí, estaríamos livres dentro da liberdade de pensar? Ainda não estaríamos livres, ainda não estaríamos experienciando, formando esse ser inteligente, com consciência amorosa dentro de cada etapa de cada um. A responsabilidade é nossa, né? O dever é nosso. E as capacidades nos foram dadas. Então, vai depender de nós. Termos essa liberdade de consciência vai depender de autoanálise e autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Santo Agostinho, Sócrates. Um foi copiando do outro, né? Sócrates também copiou demais um. Então, o que é bom, a gente leva para frente, a gente leva para nós e leva ao nosso redor.
através do nosso exemplo, da nossa prática. Porque é assim que a gente conquista a nossa verdadeira felicidade. Através de nós, por nós e pelos outros, porque somos em coletividade, né? A gente emana aquilo que a gente é. E a liberdade de consciência faz a gente ter justamente o quê? Responsabilidade. Responsabilidade com o momento presente, responsabilidade com os nossos familiares, responsabilidade com aquilo que a gente fala, faz, pratica. E essa aí é a verdadeira felicidade, porque você não fica preso a padrões que o mundo ainda erra, né? O mundo ainda é errante. E a gente está aqui para acertar. Nos traz trabalho e alegria, essa liberdade, você trouxe muito bem. Traz a liberdade espiritual de escolha, o foco que a gente tem que ter sempre, né? Nos nossos deveres. E amar. Amar sem compensação. O que seria amar sem compensação? Amar sem expectativas, né? Amar por amar. E a gente sempre quer algo em troca, né? E essa troca, às vezes, está em você se modificar, em você conquistar essa paz, em você se transformar. Essa é a nossa verdadeira liberdade de consciência. E aí a gente não fica mais preso em conquistas, né? A gente vive momentos de felicidade. E não é uma felicidade quando a gente ama por amar, quando a gente conquista a nossa paz por apenas ter paz, né? Essa é a nossa verdadeira liberdade, a nossa verdadeira consciência. Apenas ame, apenas trabalhe. Dia após dia, vamos construindo a nossa verdadeira e completa felicidade. Um abraço, Nelson, um abraço, meus amigos. Com muita alegria, hoje no Café com o Evangelho Mundial. Que assim seja. Obrigado. De mulher para mulher, vamos ouvir agora a Dalgisa Cruz, a mulher da luz. Suas considerações. Luísa, você e Chico estão, ó. Agora ele já inventou outro nome, né? Meditação da luz. Assim. Eu vou anotando as coisas para poder colocar no caderno de inspiração luisítica. Praticamente. Ai, meu Deus, meu amigo, só você mesmo. Muito obrigada pelo carinho sempre. Oi, Nelson. Nossa, eu adoro te ouvir sempre, sabe? Você é muito sensato. E essa lição, ela é para você mesmo, né? Do jeito que você falou, com muita consciência, nos trazendo à realidade. Você primeiro começa falando, né, o que é a consciência, que é a capacidade de enxergar, né? Ter olhos de ver, ter o consciência de nosso eu, quem somos neste momento, caminharmos mais firmes, mais segurança, e qual o nosso estado de consciência atualmente. Eu acho que, quando você fala que nós já amadurecemos, né? Ontem eu estava pensando bem nisso, né? Há 20 anos atrás, como a gente vai amadurecendo com o tempo, com as expectativas, com o dia a dia, com as lições, com as pessoas, né? E, na verdade, a gente vai melhorando, eu acredito nisso. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Isso aí não tem como. Né? Não adianta você falar assim, isso é meio certo, isso é meio errado. Então, isso aí tem o que é certo, o que é errado. O que você tem que fazer é escolher. Às vezes, a gente machuca as pessoas e fala assim, poxa, eu poderia não ter falado aquilo? Poderia ter esperado um pouquinho mais? Isso é a nossa consciência nos cobrando, né? Eu poderia ter agido dessa forma, por que eu não agi? E muitas das vezes a gente trabalha a culpa, né? Porque a gente fica com aquela culpazinha ali no coração, nossa, e aí a consciência nos cobra, e a gente consegue voltar, às vezes, e rever, né? Trabalhar o perdão, como eu falei hoje, trabalhar mais o amor, porque a consciência está o tempo todo ali, nos mostrando o caminho. Não tem como, se a gente jogar luz naquele caminho, é ali que a gente tem que ir. E Deus, ele não nos obriga, né, a fazer aquilo, ele simplesmente nos observa, e, na verdade, as decisões são nossas, e a gente tem o poder também de recomeçar, né, de voltar atrás, de saber o caminho correto, porque a gente sempre sabe. A direção é aquela ali mesmo. E eu acho muito bonito que também eu destaquei aquele pedaço, né, que amar sem exigir compensação. Você falou de Jesus, que a gente também não deve fazer o bem sem esperar
realmente o retorno. Confiar mesmo quando a situação não estiver fácil. Somos aprendizes, sendo conduzidos um dia à perfeição. Aí eu me lembrei da Roberta, né, que sempre fala, um dia todos nós seremos anjos. Seremos mesmo, né? Ela fala isso e é verdade, porque a nossa consciência vai nos levar para isso. Então vamos ouvir a nossa consciência, confiar em Deus e colocar para dentro de nós a direção realmente que precisamos. A gente já erra, a gente acerta, caímos, levantamos, mas caminhamos. A consciência é a luz que Deus deixa dentro de nós para não deixar que nós não nos percamos dele. Então é isso mesmo. É a luz que Deus deixa dentro de nós para que a gente não se perca dele. É só observar, pensar, refletir, que a gente sabe o caminho correto. E isso, graças a Deus, a doutrina espírita nos tem ensinado todos os dias. A gente nos autoconhecer, né? E ouvir essas lições maravilhosas. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que a gente já sabe quais as escolhas a melhor a fazer. É só observar mesmo, né? E viver o nosso dia a dia, acordando com a consciência mais tranquila e dormindo também com a consciência mais tranquila. Muito obrigada, Nelson. Eu gosto muito de ouvir você. Beijo os meus amigos da telinha, beijo a quem está aí no chat. Paz e bem, como dizia Manuel Sampaio. Neto. Gisa, e agora vamos para Itaperuna, a cidade mais fresquinha da região do Noroeste Fluminense. Jefferson Leite, lá Chico Boga de Itaperuna. Se cair abaixo de 30 graus, a população fica extinta, porque eles não estão acostumados, né? É um calor daquele bondoso, né? Fazer eles ir para as cachoeiras. Jefferson Leite, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita paz a todos nós, meus irmãos, minhas irmãs. É muito importante agradecer ao Nelson pela grande oportunidade que nos trouxe de refletirmos um pouco sobre a nossa consciência, sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a nossa responsabilidade enquanto cidadãos cósmicos do universo, essa oportunidade que Deus nos concede. E aí nós pensamos, a doutrina espírita tão racional, essa fé racionalizada, essa fé que pensa, essa fé lógica, a lógica do pensamento espírita, não nos permite mais culpar a Deus, culpar aos espíritos, aos anjos, aos demônios, ao vizinho, à tia, ao primo, ao pai, pelas nossas quedas. Mas assumirmos que nós somos falíveis, que nós somos seres em busca dessa perfeição relativa e teremos tropeços, mas termos a consciência. E aí, quando o Nelson aborda a consciência, interpretando o nosso querido Emmanuel, é muito perfeita essa responsabilização, essa autorresponsabilização. Não a culpa, não precisamos nos culpar, mas entender que nós estamos vivendo um momento de reconhecimento das nossas responsabilidades. No passado, nós culpamos a quem quer que fosse, pelas nossas intempéries. Mas hoje, quando a doutrina espírita chega, traz essa racionalização, nós compreendemos que o livre-arbítrio nos traz aquela assertiva paulina, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí, se eu semeio vento, obviamente eu vou colher tempestade ou vice-versa, mas se eu faço o plantio das boas ações, eu vou colher os frutos sazonados do amor, que o Nelson tão bem falou, e na execução das tarefas, né? Quando nós amamos aquilo que nós executamos, é tão perfeito, é tão maravilhoso. Então, Nelson, agradecemos de coração pela maravilhosa explanação, interpretação do nosso querido Emmanuel, e nos despertando, como diz Allan Kardec, fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muito obrigado, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós. Do Aeroporto Internacional de Itaperuna, nós vamos para Lisboa. De lá, pegar um comboio até Santarém, Portugal, para ouvir o nosso comentarista poeta, Chico Bogas. Eu vou pegar aquele trem, que é um comboio.
Nelson, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Depois, no final, não saias, porque eu já tenho aqui a tua próxima participação. Eu hoje vou falar essencialmente em poesia, não é? E vou começar com as quadrinhas. Ouve a consciência, serve e caminha. É um roteiro que baliza a tua evolução. Se não conseguires andar, gatinha, um dia chegarás à relativa perfeição. No café, falar de consciência é falar da nossa voz interna. Incute agir com prudência. No amor, a nossa vida governa. Nelson diz que a consciência é a capacidade de enxergar, é ter olhos e ver com prudência e estar atento, se elas chamar. Temos de fazer escolhas o tempo inteiro para viver em paz, mesmo saindo das nossas bolhas, aprende-se com as coisas más. Não precisamos concordar com tudo o que se enfrenta, porém os desafios vão ensinar a superar qualquer tormenta. Ampliando a nossa consciência é estar aberto ao conhecimento. Ao amadurecer a nossa inocência, acelerará o nosso crescimento. Como se ama sem esperar nada em troca? Questão respondida pelo exemplo de Jesus. O Mestre, sabiamente, a todos convoca ao amor incondicional, que é a autêntica luz. E para terminar, mais uma poesia e para terminar, o diálogo com a consciência. Vamos falar com a nossa consciência. Cada um aí nas suas casas, com certeza, irá falar com a nossa consciência, com a vossa consciência. Olá, querida amiga consciência. Vou conversar um pouco contigo. Sei que preciso de ter paciência. Às vezes é chata e não te ligo. Eu, por vezes, não te escuto e não sigo o teu conselho. Sei que sou teimoso e bruto, irrito-me e fico todo vermelho. A raiva toma conta de mim. Cometo algumas loucuras. Tu avisas para não ser assim. No coração abrem-se fissuras. Quando estou mais tranquilo, é a altura de falar contigo. Partilho este nosso sigilo. És o meu porto de abrigo. De tanto aviso que me dás, começo lentamente a aprender. Agora já consigo. Sou capaz do erro não voltar a cometer. Sabes de que erro estou a falar? O estímulo repetia-se, era constante. Da injustiça, tinha de me vingar. Tu dizias, não ligues, segue adiante. Mas eu, sempre muito teimoso, não ligava nada ao que dizias. Respondia sempre rancoroso, com vinganças ácidas e frias. Mas toda aquela acidez retornava e me queimava. E tu dizias com lucidez que eu colhia o que semeava. A pouco e pouco aprendi contigo uma grande lição. Ao não te escutar, sofri. Troquei vingança por perdão. Tudo melhorou nessa altura. Comecei a prestar mais atenção. Fui fechando a dolorosa fissura que tinha aberto no coração. Agora converso muito mais contigo, querida consciência. Sempre presente, nunca te vais, pois és a minha divina essência. Sempre que me lembro de ti, sinto Deus a me aconselhar. E tu me dizes que consegui, que finalmente estou a melhorar. Então, que com a nossa consciência nos melhora a todos nós. Obrigado, Nelson, e um bem-aja a todos. Obrigado, Chico Mogas. E agora, de Portugal, de Lisboa, nós vamos pegar um voo até a cidade do Aço, Ipatinga, Minas Gerais. Luiz Carlos Nascimento, suas considerações. Antes, seguinte, vamos pegar um voo até os confins da Conchinchina. E de lá, pegamos um trem até Ipatinga. Em Portugal é comboio. Aqui em Minas Gerais é trem. Aliás, é um meio de transporte. Que como Minas Gerais tudo é trem, tem que especificar que é um meio de transporte até Ipatinga. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Lembrar a Silvia aqui, nossa, eu não vi o tempo passar, né? Daria o tempo todo para o Nelson continuar aí. Há tantos agradecimentos aqui no chat, né? Sua explicação foi muito, muito legal. Mas, Luiz, depois eu queria te pedir você cantar os parabéns depois para o meu sobrinho, Itamar Júnior, está fazendo 27 anos hoje, lá em Juiz de Fora.
E eu lembrando, igual o Nelson falou sobre a consciência, né? Eu lembrei aqui agora, né, quando o Júnior nasceu, lá em Juiz de Fora, estava muito frio, e eu, na época, eu estava lá, e eu ajudei a minha irmã, e eu gripei. E não sei como diz, talvez ouvindo a consciência, e eu precisava ajudá-la a cuidar, né? Eu comprei uma máscara, né? Que nós aprendemos a usar máscara agora na pandemia, mas eu falei, eu não posso passar a minha gripe para ele, um recém-nascido, não tem nenhuma defesa, né? Então, eu lembrei ele comentando sobre a questão da nossa consciência, né? Está lá escrito lá, quer dizer, é a gente passar, né, olhar, ver o que a gente pode fazer de melhor, amar sem exigir compensação, né? Que normalmente a gente dá alguma coisa e a gente quer alguma coisa em troca, né? Então, a gente aprender. E a coisa muito importante, igual também ele falou, basta às vezes a gente sair, não precisa, igual ele falou, nem ligar a televisão, basta a gente sair um pouquinho que a gente vai ver situações difíceis. Mas a gente pode, né, fazer uma prece, orar, levar o nosso pensamento para uma coisa melhor, né? Então foi muito bom, né, esses exemplos, igual você foi colocando, que eu acho que fixa na nossa mente é justamente os exemplos, mostrando como você foi didático, colocando, questionando, né? Será que é tão difícil a gente entender amar, né? E às vezes a gente quer consertar coisa de uma hora para outra, né? E não é desse jeito igual o único que precisou, né? Igual você colocou, que não tinha nada a aprender era Jesus. E nós estamos todo dia precisando aprender. Às vezes eu acho que eu já sei tudo, que eu não preciso mais nada, e a gente, logo ali na frente, a gente vê uma outra situação, né? Então, muito obrigado, Nelson. E como diz o outro, o Szinho dele denota, né, Tábara, que ele é carioca, né? Bom dia, Nelson. Muito obrigado, hein? Gratidão aí. Como diz o outro, a Ilha da Madeira trouxe não só o vinho, mas trouxe o Nelson para a gente trazer essas considerações bacanas aí. O pessoal estava propondo aí ir para fazer o congresso na Ilha da Madeira. Eu conversei com alguém de lá, que é o Nelson, e teria que pegar um outro voo de Lisboa para a Ilha da Madeira, pessoal. Então, não vai poder, tem que ser no continente, tem que ser em Portugal mesmo, conforme anunciado. Eu acho também o Nelson didático, foi construindo um processo, né, para nos ajudar a entender o processo de consciência. Enquanto eu ouvi o Nelson, eu me lembrei da definição de Freud sobre o que é consciência, ou consciente, melhor dizendo. Ele divide o psiquismo humano em 3 dimensões: consciente, inconsciente e pré-consciente, ou id e ego e superego. No caso aí, o consciente seria o ego, né? O consciente, diz o Freud, consciente é caracterizado por atenção, foco e raciocínio. Então, Emmanuel nos convida a meditar sobre isso. Quer dizer, eu estou atento, eu estou raciocinando, então eu estou consciente. O inconsciente, ele está ligado aos sentimentos, ao afeto, ao passado, não está ligado, não é presente, atenção, raciocínio. Então, o estoicismo nos convida a vivermos de maneira consciente, ou seja, atentos e raciocinando. Também o Gurdjieff, um filósofo alemão, vai falar para a gente que a consciência se divide no que ele chama de 3 níveis. O nível mais baixo, né, é a consciência de sono. A gente sai de um processo inconsciente e entra no primeiro nível, consciência de sono de sono, em que nós
fazemos aquilo que os animais fazem, que é comer, beber, dormir e as necessidades sexuais. Então, quando a pessoa quer comprar uma mansão e não se preocupa com quem não tem onde morar, ela está se comportando como um animal. Ela só está preocupada onde dormir. Isso é que ele vai chamar de consciência de sono. O segundo nível é a consciência do sono com sonhos. É quando a gente deseja fazer o bem, deseja modificar o mundo, mas ainda ficamos no nosso mundo medíocre. Gera muita ansiedade, gera muita culpa, porque eu sei que aquilo que eu estou vivendo é à custa do sofrimento de trabalhadores, de pessoas que passam fome. A maioria da humanidade vive essa culpa, vive a ansiedade, de acordo com Gurdjieff. E aí, o terceiro nível de consciência, que é o nível mais profundo, que poucos, ele dá exemplo da Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, eu acrescentaria Chico Xavier, é a consciência desperta. É quando existe um prazer em cumprir com o dever. E aí o Emmanuel, no texto dele, nos traz o tempo todo para a gente pensar em ajudar o próximo, em cumprir com o nosso dever. Isso já não existe mais um problema ético, um conflito, uma culpa, porque, como diz a Madre Teresa, amar até doer. Então não existe mais a culpa nesse nível de consciência. Então ele nos convida a ir para esse nível mais profundo, torcendo que um dia a humanidade chegue lá. E para fechar, eu quero citar Jesus, quando ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Aliás, o apóstolo Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te ressuscitará. Então, qualquer que seja o nosso problema, se a gente despertar, o Cristo vai nos iluminar. Daí a ideia de que sempre será melhor. Então, a pessoa consciente não tem pessimismo, espera sempre o melhor, porque ela está conectada com o Cristo. Querido Nelson, volte sempre. Suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse café, que é sempre bom, enriquece essa troca, essa discussão que vai nos alimentando, nos alimenta a alma, a gente vai vendo e percebendo diferentes níveis de consciência e o nosso estado, e aos poucos a gente vai digerindo tudo isso, vai internalizando. Adorei essa frase agora no final, aqui do Aloysio, que nos diz: prazer em cumprir o dever. Falar em prazer, a gente tem a alegria, né? A vivência, é prazeroso. Então, chegar nesse ponto de fazer o que é o certo, o que a gente deve, já ter a consciência e sentir prazer, aí é o bolo com a cerejinha no topo. Pessoal, agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Uma alegria estar aqui com vocês, como sempre.